Se olhar para trás, para mesmo antes do diagnóstico, consegue identificar os primeiros sinais do transtorno bipolar? Ou não? Talvez, sim. Eu fui diagnosticado relativamente tarde. Bastante tarde. Bastante mais tarde do que podia ter acontecido. Tinha talvez 30 anos. Portanto, há 10, um bocadinho mais de 10. Por que é que eu estou a mentir? Há 14. Já foi um bocadinho Tenho mais. 44. Mas só por aí. E não foi nenhuma surpresa. Foi até um dia muito feliz para mim. Nós já vamos a esse dia. Sim. Mas se olhar para trás, Sim. que idade é que teria quando... Quando começamos a deixar de aceitar tudo, não é deixar de aceitar, a refletir sobre a nossa diferença em relação aos outros meninos. Tá, portanto, eu diria 15 anos, talvez. Mas 15 anos. qual era essa diferença? Os sinais eram o quê? Eram variações de humor? Era a maneira como se relacionava com pessoas? Tem a ver... nós, quando estamos a crescer, quer dizer, pelo menos é a minha experiência, é muito difícil perceber onde é que somos diferentes dos outros meninos, não é? Porque não conhecemos a realidade dentro da cabeça, a vida interior dos outros. Eu sabia que era diferente, não é? Era sempre o palhaço da história toda, era muito mais efusivo que as pessoas todas à minha volta, era tratado um bocadinho como diferente. Ele é especial, coitadinho. Sério? Sim, não, coitadinho não era coitadinho. Mas na ele escola especial. havia Sim, em todo lado, sim. E depois, quando começa a conhecer a vida interior dos outros através dos amigos, não é? Então, aos 15 anos, começamos a falar muito destas questões, e quando isso começou a fugir um bocadinho ao meu controle, quando deixou só de ser uma coisa, ser mais divertido que os outros, ou ser mais expansivo do que os outros, e começou a aparecer a parte negra disso tudo, aí comecei a perceber que havia qualquer coisa que não estava, talvez não estivesse bem e não fosse boa. Como é que lidava até com a percepção de que as pessoas o tratavam de forma diferente? Achava normal. Eu sentia-me diferente das outras pessoas. Não no mau sentido, no bom até. Sentido. Sim. Achava-me especial. E isso muda quando começa a ter a percepção, a partir dos 14, 15, que há de facto uma diferença e provavelmente não percebia bem porquê? Muda quando isso começa a ser um vidro à frente na comunicação com os outros. Quando via as pessoas... Eu acho que se calhar tenho que explicar algumas coisas sobre a bipolaridade, muito resumidamente. Eu não sou médico, não é? Eu adoro que as pessoas... Isto agora é uma coisa da pandemia, toda a gente diz, eu não sou médico, mas eu acho que isto é tudo mentira. E eu li um artigo. Mas a bipolaridade, assim, em traços gerais, todos nós temos flutuações de humor, diárias e mensais, anuais. As pessoas que são bipolares têm-nas muito mais acentuadas do que as pessoas que não são bipolares. Por isso é que aquelas coisas do todos somos um bocadinho bipolares só pode ser dito por alguém que não é bipolar, porque não é... Vai muito para além dessas flutuações. São flutuações muito marcadas. Depois, do que eu sei sobre isso, há pessoas que têm a fase maníaca, como se chamava antigamente, mais acentuada, e outras pessoas têm a fase... Que é uma fase de euforia, de grande agitação. Sim, que são geralmente essas pessoas que têm internamentos em hospitais, que têm surtos psicóticos, que têm episódios de alucinação, por exemplo. E depois há as pessoas que têm a fase depressiva mais marcada, que é o meu caso. E que significa que se vai... afunda coisas muito negras. É muito diferente da depressão clínica, e a principal diferença é que na depressão clínica, não sei se vou dizer algum disparate, há geralmente uma causa... Uma razão. Um gatilho. Ou se perde alguém, ou aconteceu-nos alguma desgraça, ou se tem dúvidas existenciais. Na bipolaridade, por ser uma questão física, é um desequilíbrio químico do cérebro, não tem qualquer razão. E as pessoas, antes de ser diagnosticadas, um dos grandes motivos de sofrimento é escavar e não se encontrar lá rigorosamente causa nenhuma.
E é também um sofrimento pessoal e às vezes até perplexidade de quem está à volta, não é? Aparentemente, tipo, mas porquê esta tristeza ou esta desadequação? Também já podemos falar do que é que eu acho de ser desadequado. E, portanto, comecei... Nessa idade ainda, nessa fase, tinha esses momentos de depressão? Ou era sempre o palhaço? Aí os momentos depressivos que tive, talvez grandes e prolongados, talvez 5 ou 6 na minha vida, antes de ser diagnosticado e medicado, aí era mais... não era fases de mania, mas eram os outros picos que se notavam mais. E começar a perceber que cansava as outras pessoas, que me cansava a mim, que chegar ao fim do dia e não destruído, cansado, não me conseguir ouvir, ainda tenho um bocadinho isso às vezes, de ser uma existência que era muito cansativa para mim e para as pessoas que estavam ao meu lado. Ou seja, quando isso começou a deixar de ser só divertido e interessante para os adultos até, e começou só a ser uma coisa que era um entrave à comunicação. Quando o mundo à volta começou a tentar calar-me. Isso era mais impactante na escola e na relação com os amigos ou em família, por exemplo? Quem é que lidava pior com isso? As figuras de autoridade, claro, ou seja, a família e a escola. Só que depois, eu acho que não sei se é bipolaridade, sempre foi tudo muito... Eu era amoroso ao mesmo tempo. E tinha graça, e tinha essas... Portanto, os adultos tentavam chegar ali, tipo, se calhar é mesmo assim, é melhor nós aprendermos a lidar com isto. E naquela fase juntava-se alguma rebeldia também? E por isso é que as figuras da autoridade tinham alguma dificuldade? Ou era só mesmo essa intensidade permanente? Eu costumo um bocadinho falar disto, porque uma coisa é falar de mim, outra coisa é falar de outras pessoas, mas tive na adolescência, uma relação um bocadinho mais especial com a minha mãe, mais complexa, que eu hoje olho para trás e penso que também não é fácil lidar com isto, pensar que há qualquer coisa aqui que de facto não está muito bem. E sim, mas na escola eu não era propriamente rebelde, como não era mal criado, como não era... A minha indisciplina tinha a ver com esta coisa que eu faço até hoje e hoje pagam-me. Eu faço profissionalmente tudo aquilo que os adultos me diziam para não fazer. Tudo o que os professores dissessem eu desmontava. O que eu faço profissionalmente? Basicamente. Desmontava, tipo, pegava em todas as frases que eles diziam. E isso, claro que é muito disruptivo de uma aula, não é? Mas não era propriamente rebelde, não passei essa fase. Quando passa a ter consciência de si próprio, até com a consciência de que cansava as outras pessoas e até a si próprio, é que se calhar começa a ter os outros momentos, os momentos mais depressivos. Em algum momento isso foi uma questão, em termos médicos, por exemplo, de tentar perceber se tinha uma depressão ou se tinha algum... Sim. Ou foi lidando? A minha família... A minha mãe, em certa parte, é impossível não falar, que é um assunto resolvido entre a minha mãe e eu, mas viveu um bocadinho em negação. Havia umas tentativas de, vamos lá ter que ver isto, e fomos psicólogos, mas foi complexo para a minha mãe. E eu acho que consigo perceber um bocadinho, tipo, não consigo lidar com isto agora. Os meus pais divorciaram. Mas é verdade, os pais divorciaram-se quando eu era muito criança e a minha mãe volta a casar quando eu tenho mais ou menos 14 anos e aí a coisa estabilizou familiarmente. Mas vivemos estes anos, não é? Sozinhos os dois. E portanto eu percebo que era muito complexo e a minha mãe era bastante nova. Coisas que nós só vemos mais tarde, não é? E pensou, eu não consigo fazer isto tudo ao mesmo tempo. Portanto, ela própria também teria a percepção de que havia um problema, mas... Sim, até porque a área profissional da minha mãe não está muito longe disso e, portanto, era praticamente impossível, sem uma grande dose de negação, perceber que havia ali qualquer coisa que não estava certa. E portanto, fomos em vez de me guiar por um caminho, fomos desbravando caminhos novos. Agora então vamos por aqui, então abrimos mais uma estrada aqui, então tiramos mais esta cadeira aqui do caminho, pronto. Então abrimos aqui esta parede, fazemos aqui um buraco. Queres passar antes por esta parede? Para então não fazer aquele. Na parede. Em vez de irmos dizer, não, se calhar tens que passar pela porta. E
E, portanto, fomos assim andando. Qual é que era a pergunta? Não, e vão andando... E, portanto, há umas tentativas, mas rapidamente estas conversas passaram a ser uma coisa mais com amigos. São amigos que me acompanham desde essa altura. E essas conversas com amigos, durante quanto tempo é que elas foram acontecendo antes de o levarem a procurar ajuda médica? Essas conversas com amigos, a minha pergunta é, na verdade, é quão concretas é que elas eram? Havia uma discussão de facto sobre Sim. isto é um problema de saúde mental ou Havia e com o nome, sim. Eu, desde os 15, 16 anos, achava, eu acho que sou bipolar. Mas tinha um nome para isto? Tinha. Porquê que tinha esse nome? Como é que chegou lá? Porque eu sempre me analiso muito e mesmo essas conversas com amigos eu era daquele género de pessoa que vamos analisar tudo, tinha uma curiosidade enorme em perceber o mundo todo à minha volta, então falava muito com amigos, com um grupo muito selecionado de pessoas, não era com todos os amigos. Claro. E analisar aquelas coisas todas. Eu não sei se tinha já pensado nisso, mas o amor ou os desgostos amorosos foram sempre o catalisador dessas descobertas do lado negro da força. Porque, sobretudo quando se é adolescente, os desgostos de amor são uma coisa muito forte, não é? Mas houve ali uma altura que eu percebi isto vai para além disso, isto é completamente incapacitante. Como é que era uma dessas fases? É super triste. Difícil, sim. Como é que consegue distinguir, como é que seria um dia seu, nessa altura da adolescência e dos desgostos de amor, ou até mais tarde, antes do diagnóstico, numa fase depressiva? Quando estava numa dessas fases, como é que era um dia para si? A partir do momento em que tenho mais ou menos autonomia na vida, eu fui viver sozinho desde os 16 anos, que é uma coisa que não é assim muito comum. Quer dizer, dependia completamente da minha mãe. Lá está aquelas coisas, vamos então abrir aqui uma parede, isto estava a ser complicado, então tinha o meu próprio apartamento, apesar de toda... Para tentar ajudar no relacionamento, não é? Sim, foi sempre, vamos tentar, então pronto, vamos fazer isso. E tinha o próprio apartamento, ainda que tivesse, ou seja, comida, tudo, não tratava de nada. Tinha um quarto um bocadinho mais longe do resto da casa. Sim. Para não haver para ser mais fácil assim. Sim. E ainda andava no liceu, portanto isto era incrível, não é? Era lá onde fazíamos as festas todas. Comum. Foi muito divertido. Ainda hoje é um grupo de amigos que é o grupo daquele apartamento. Sim. Podia ter corrido francamente pior. Não correu assim muito mal. E, portanto, a partir do momento em que acaba o liceu, assim que eu posso, era isolamento total. Eu não gosto de estar, não gosto de partilhar essa parte. É um Portanto, isolamento quando ficava total. numa dessas fases, Sim, ficava em casa. Isolo-me, sim. Isolo-me completamente. Ainda que eu, por exemplo, eu acho que isso é um quadro típico, um bocadinho mais crescidinho, continuava a sair à noite, ninguém conseguiria dizer como é que eu tinha passado os dias. Saía à noite e continuava a ser mega divertida, a pessoa mais divertida do mundo, mas depois o resto do dia é trágico. São pensamentos que são muito negros. Passava o dia na cama, sem comer, Sim. sem interagir, sem fazer nada, sem ler um livro, sem ligar a televisão, era assim? Muitos dias assim, sim. E porquê essa necessidade depois de sair à noite e pôr uma máscara e estar tudo bem? Fazia um esforço para isso ou até era natural? Eu precisava de sair dali, não é? E esta é uma fase onde as pessoas saem à noite, as pessoas daquela idade, de 20 anos, saem à noite, era possível estar ali e sair à noite é uma forma de convívio social que não requer muita conversa, não é? Diz-se umas larachas, está-se a dançar um bocado, bebe-se uns copos, a música está alta, ninguém me ia perguntar, não tinha que falar muito. E acho que era, talvez, nunca tinha pensado muito porque que isso acontecia. Nessa fase, falava com esses amigos com quem depois até chegou ao diagnóstico, antes do diagnóstico? Falava quando essa fase estava a decorrer ou só falava sobre isso depois? Depois.
Isso é uma coisa que mantenho até hoje. Claro que é preciso explicar que com a medicação tudo isto é reduzido, limitado e controlado. Não se volta a cair, menos no meu caso, não volto a ter esses momentos. Com a terapia também, que a terapia é uma coisa que é preciso fazer até ao final da vida. Mas quando não estou bem, não gosto de falar com ninguém. Classicamente não atendo o telefone, não cumpro outras funções. Vou trabalhar, se for preciso. Se puder não ir, prefiro não ir. Agora mas sim. na altura isso era possível? Não. Estava minimamente funcional ou não de todo? Não. Totalmente incapacitante? Sim, era. Na altura trabalhava ou Passei passou muito por tempo fases sem trabalhar. Sim, por causa disso? Sim. Quer dizer, não se percebia muito bem porquê, Sim, claro. porque não era bom da cabeça, provavelmente. Mas há ali um período... Eu vou viver fora, desisto do curso que estava a fazer, estava a estudar Direito, desisti e fui viver fora. Tive a viver fora 5 anos. Aí foi um mundo novo que se abriu, não é? Tudo era novo, tudo era diferente, conhecer novas pessoas. Mantive sempre uma relação muito forte com a minha mãe, com a minha família e com os meus amigos de cá. E foi uma fase, é dos 23 aos 28, é uma fase muito formativa, cheia de... Só que a própria vida e a própria aquela idade convida a isso. Nós todos andamos a experimentar altos e baixos. Era fácil confundir com a vida normal a acontecer. Aliás, um dos dramas destas coisas que afetam, que não são doenças físicas, não sei se lhe chamo uma doença, mas esta característica que é a bipolaridade, eu levei anos a fio a pensar, depois já do diagnóstico, o que é que em mim, quem é que sou eu e quem é que é a bipolaridade. E passei anos a fio, como é que eu seria se não fosse bipolar? O que é que neste comportamento é bipolar? Será que eu tinha desistido do curso se não fosse bipolar? Será que eu teria voltado de Amsterdão ou ido para Amsterdão se não fosse bipolar? Será que a minha relação com a minha mãe... E há um dia que estou a tomar ducha, que é onde eu tenho sempre as minhas epifanias, e cheguei à conclusão, é porque eu não durmo há muito tempo, que isso não é possível separar uma coisa da outra. Porque o Hugo é uma pessoa com uma doença bipolar, ponto. Claro, porque tudo o que contribua para a nossa personalidade é indissociável, não é? Não se consegue tirar. É a mesma coisa que dizer, se isto não me tivesse acontecido, eu era assim. Se a minha avó tivesse rodas, era um Rolls Royce. Um caminhão. Portanto, isto sou eu e não trocava por nada, não é? Deve ser uma chatice não ser bipolar, não sei, nunca experimentei. Mas não trocava por nada. Mas é um momento super importante de parar, de tentar perceber o que é que a bipolaridade... Que é quase como dissessem, se eu conseguisse eliminar a bipolaridade, quem é que sou o verdadeiro eu? E isso é uma violência que a própria sociedade às vezes faz em relação às pessoas que têm estas características. Nas fases depressivas era assim, de novo, antes do diagnóstico e do tratamento, e nas fases ditas maníacas, era como? Como é que eram os dias nessas fases? Sem nunca ter tido episódios de surtos psicóticos e isso tudo. Claro. É uma canseira muito grande. Era muito altamente criativo. Escrevia 10 filmes na cabeça, 10 livros na cabeça todos os dias. Não parava um segundo de pensar. Dormia muito pouco. O que era dormir pouco? A minha cabeça... 2, 3, passar 4? dias sem dormir. Dias sem dormir. Passar dias sem dormir. Todos aqueles clássicos que se faz. Gastar dinheiro em coisas absurdas. Estar sempre a fazer coisas. Estar sempre a... no meu caso, ter atividade criativa intelectualmente, que é outro romantiza-se muito a bipolaridade, porque se fala da Virginia Woolf, do Oscar Wilde, do Van Gogh. E de muitos criativos que tinham e claro, têm transtorno bipolar. Mas isso a bipolaridade não faz de ninguém gênio, nem é sempre canalizada para a criatividade. Há pessoas que limpam a casa toda de alto a baixo, ou pintam as paredes todas. Portanto, nem tudo é canalizado. Nunca lhe deu para isso? Não. Isso, graças a Deus. Era mais para a questão da criatividade e de ter sempre... Sim. Só que nunca conseguia fazer rigorosamente nada. Aliás, eu começo a minha vida profissional a sério das coisas que eu gosto de fazer
aos 30 anos, depois de diagnosticado e depois de estar medicado. Que é Porque não chegava ao fim das não coisas? não se chega ao fim de nada. Eu às vezes sente-se com a medicação, sou um bocadinho menos criativo, pensava eu. Limita-o um bocadinho Só aí. consigo fazer coisas. Só que já tenho um bocadinho menos ideias, mas sento-me e elas aparecem feitas. E digo assim, se calhar tem graça pôr as coisas em prática. As coisas passaram a ter um princípio, um meio e um Sim, fim. E de antes, naquelas fases, isso Desinteressava-me era logo, impossível. sim. E deixa de ser, eu nem sei sequer se é importante as coisas serem concretizadas. Claro que eu estou a falar disto tudo de um lugar de imenso privilégio de poder ter tido esta experiência, não é? Tive 2 ou 3 anos sem trabalhar. A minha mãe ralhava-me, mas nunca passei fome, nunca vivi na rua, como calculo que aconteça a quem não possa ter essa Sem experiência. isso podia ter não é? sido, de facto, uma fase muito mais dramática Eu antes acho do que, claro, diagnóstico. se juntarem, é muito comum nas pessoas que durante a fase, chamemos-lhe maníaca, apesar de não ser um termo clinicamente Sim. correto, fazem essas coisas do gastar o dinheiro todo, ou beberem muito, ter coisas que façam a vida dela descambar. Depois aí a fase depressiva acrescenta todas essas questões e depois aí já tem uma coisa, olha, pelo menos já estão a cheirar com Não tem uma razão, Exatamente. porque de facto não. E a vida toda, de repente, desaba à sua volta. E eu essa parte não tive. Ou não tive muito. Não é que a minha mãe não de vez em quando dissesse, se calhar tens que ir trabalhar, tens que arranjar um trabalho. Porquê que isto tem um nome tão cedo, não é? E tinha pelo menos a convicção de que sabia aquilo que tinha. Porquê que vai ao médico tão tarde, tão mais tarde? Porquê que demora tanto a sentar-se em frente a um profissional e a pensar, tem de haver uma maneira... Houve uma fase de acomodação à ideia de que era assim e pronto? Entrou também um bocadinho em negação? Eu acho que as mensagens que se recebe em relação a este tipo de diagnósticos são estigmatizantes. Quase como se, pode ser que não seja, como se dar um nome a uma coisa fosse negativo, fosse uma... pronto, a partir do momento em que fores lá buscar o papel, toda a tua vida tem de mudar e temos que começar a tratar isto de outra maneira. Não mudou rigorosamente nada e tudo o que mudou foi para melhor, não é? Mas Hugo sentia esse estigma? Talvez, mas é Mesmo tudo que olhando para trás. inconscientemente. É olhando para trás. Talvez, ou seja, quando dizem assim, pode ser que não seja, se calhar não. Tudo isto é uma mensagem negativa, não é? E de facto fui tentando... Há sempre aquela coisa do... Afinal consegui. Pronto, agora está mais ou menos controlado. E eu vou procurar ajuda talvez na quinta ou sexta, teria que pensar, para ser mais concreto, não é interessante, depressão muito grave. Não é depressão, mas esses momentos negros muito graves. Esses momentos duravam quanto tempo? É quase difícil me lembrar, mas meses, não estamos a falar de dias, sim. São fases mesmo, fases da vida. E à quinta ou sexta é que pensou... Percebi, pronto, ela passava, imagina, passou a quarta, passou a quinta, é preciso dizer que a idealização suicida está lá sempre. Tinha sempre nessas... Sempre. Eram realmente negras. Sim, mas a idealização suicida, eu não sei explicar isto, eu vivo com ela desde que... Eu acho que me lembro, penso nisso todos os dias, só que quase me rio, não é? Sempre se eu disser assim, entreguei-me para entregar o artigo para o Observador, por exemplo, chego para o Tiago... Ai, vou-me matar. Mas é quase uma graça, não sei, isto é tão, faz tão parte da minha vida. Mas passa-lhe pela cabeça. Sim, é a primeira solução para todas as coisas. Mas nessas fases era um bocadinho mais presente? E foi-se agravando. Ou seja, há uma fase, eu ainda estou em Amsterdão, onde penso nisso muito a sério, onde arranjo até um método muito clean, e lembro-me de pensar, eu não posso fazer isto à minha mãe, não posso fazer isto à minha mãe. E na altura sentir que horror, nem isto posso fazer, então ainda foi um drama acrescido. Nunca chegou ao momento de tentar? Nunca tentei, não. Mas era uma coisa muito real, tipo, e foi horrível perceber, não posso fazer isto à minha mãe, não posso fazer isto à amiga X, um grupo muito pequeno de pessoas que iam ficar com a sua vida. Eram sempre os outros que... Sim, e a última, antes de eu procurar ajuda, foi quando já nem isso me interessava nada. Pensei, a minha mãe que lide com isso, não quer saber disso para nada, a minha amiga X lide com isso, isto é a minha vida, não consigo, não quero
mais. Eu acho que o que me salvou nessa altura foi a enorme curiosidade que eu tenho em ver o que é que eu consigo fazer com as cartas que me foram dadas. Só que há um dia onde eu penso, eu tenho que ir tratar disto agora, porque tenho 30 anos, a própria força física de aguentar isto vai-se gastando. E eu pensei, eu não vou aguentar isto outra vez aos 40, se eu não tratar isto aos 50, vou morrer, não vou aguentar. A percepção de que haveria um momento em que Sim. já não contava a mãe, já não contava aos amigos, já não contava uma série de coisas. Já não era, sim. Já era pacífico. Nunca fiz nenhuma experiência, nunca me tentei, mas sentia aquele vulcão que nós sentimos de ir fazer qualquer coisa e que quase me levantei do sítio onde estava sentado assim uma data de vezes e pensei, uau, isto agora não está fácil. E há um dia de facto que me encontro com a minha mãe para irmos tomar um pequeno almoço e a minha mãe pergunta, está tudo bem? E eu, que a minha resposta sempre foi, tá. Naquele dia resolvi dizer não. E pronto, foi quando tudo começou o meu tratamento. Nessa altura estava numa dessas fases depressivas. Sim. E conseguiu verbalizar que não Sim, estava bem. foi a primeira vez que não pensei, esperou pelo eu final. preciso de ajuda. E devo dizer que nesse dia, à tarde, foi a minha mãe tratou de tudo. Sim. Marca uma Tudo. consulta. Do catering, das flores, estava Preparou tudo as coisas impecável. todas para a primeira consulta. Não, sim, marcou uma consulta numa terapeuta que me acompanha até hoje e num psiquiatra péssimo que me ia matando ainda mais. Sim. Qual é a primeira consulta que tem? Com a terapeuta Foi ou com com a psiquiatra? terapeuta, sim. Foi... Lembra-se desse dia? Lembro-me perfeitamente. Como é que foi? Eu lembro-me de chegar, eu tinha ido ao psicólogo em mais miúdo e nunca tinha feito terapia. E, portanto, eu cheguei um farrapo humano e a minha terapeuta, que é uma mulher incrível e super inteligente, e o que é fundamental na terapia é a relação que se estabelece com o terapeuta, mais do que outra coisa qualquer. Claro que a competência profissional é importante. Funcionou logo. Porque eu disse, eu não sei sequer para onde é que é de começar. Porque muitas pessoas têm resistência a ir à terapia, um bocado também por isso, que pensam, que é que eu eu vou não dizer? sei para onde é que é de começar, eu não sei o que é de dizer. E um bom terapeuta, ou uma boa terapeuta, explica que vai essa própria pessoa guiar. E, portanto, e na primeira consulta de uma pessoa que está um farrapo, não é? Foi uma coisa muito... quase aqueles primeiros 5 minutos quando se vai ao cabeleireiro, não é? Então vamos cortar aqui, e foi mais ou menos o que ela fez. Eu acho, e em conversas, um terapeuta não é um médico, portanto ela tem muito cuidado ao falar da bipolaridade e do diagnóstico, porque não é Mas médica. falam logo nessa primeira consulta? Falámos e foi ela que identificou... Não falamos, não. Aliás, ela foi percebendo que eu estava a ter um diagnóstico errado no psiquiatra que me estava a seguir e com muito cuidado disse, eu aconselho a procurar um outro psiquiatra. Então, nessa primeira consulta com a E ela terapeuta não há nomes, não é? Não há E há um rótulos. momento, há um catalisador incrível. No final, ela disse, bom, então para a semana voltamos a ter outra sessão. E eu disse, não, para a semana não, eu tenho que voltar amanhã. E ela? Espera, deixa eu fazer uma pausa. Estou-me a lembrar dessas coisas. Não acontece nada a chorar. Mas é porque estou cansado. Não durmo há muitos dias. Foram 3 meses de ensaios. Desculpem. Não tem problema nenhum. Ainda não vou conseguir contar. É muito simples a história. Bom, e ela diz-me assim, não... Eu estou aqui para si uma vez por semana. E aquilo foi... Desculpem outra vez. Isto não tem importância nenhuma. E foi... Aquilo foi perceber que... Mas ficou zangado na altura? Não, percebi. Ela percebeu-me. E se calhar eu precisava de alguém que me dissesse não, chega... vamos agora há aqui tratar alguém disto, a mandar. Mas quem manda aqui sou eu, assim. E teve uma eu estou componente com de ela até alívio hoje. de perceber que alguém tinha tomado o leme e que havia alguém a mandar e que havia alguém com um plano. Sim. Quando eu acho que isso acontece a toda a gente, quando acha que não está a ser capaz de controlar qualquer coisa dentro de si, ter alguém que diz, não, vamos tratar disto. E vai ser assim. Sim. Até porque a forma como a minha família, até aos meus amigos, foi sempre muito accommodating, não é? Foi sempre muito... Encontrar... Sim, foi sempre seguir aquele caminho
Que é uma forma ótima também, não é? Não houve violência ou exclusão, nem essas coisas horríveis que acontecem a tantas pessoas. Mas foi muito importante ouvir aquele não naquela altura. Antes da segunda consulta vai ao psiquiatra ou o psiquiatra vem muito mais tarde? Foi tudo simultâneo. Foi tudo na mesma Sim. altura. Quando vai ao psiquiatra, há logo uma conversa sobre diagnóstico ou Aquele não? psiquiatra era uma besta que um dia eu hei de refletir, e já conheço mais histórias com esse homem. Eu acho que devia ser denunciado. Eu não tenho pachorra para ter essa guerra. Mas fez uma consulta de 5 minutos, onde eu estava a tentar falar. E ele disse, você está com uma depressão muito profunda. E medicou-me com pai, 8 remédios diferentes. Porque, por cima, há certas coisas que têm que se tomar depois de uma data de outras coisas. Então, eu vivi, ainda tive talvez 6 meses, até a minha terapeuta me dizer que eu tinha de procurar outro. E tomou esses Tomei medicamentos. tudo, sim. Portanto, Vive-se como um zombie. É muito grave de medicar um doente bipolar com antidepressivos. É com estabilizadores do humor, é com outras drogas que se trata. E o Hugo, que achava que sabia o que tinha, em nenhum momento diz ao psiquiatra, eu acho que eu não tenho isso, eu acho que tenho... Sim, ele disse, não tem nada, onde é que foi buscar isso? Não... Mas eram consultas muito rápidas. Okay. E eu pensei, este homem precisa de me ouvir. E há um dia que eu disse assim, olha, eu vou-me matar. Ele ficou assim parado e disse assim, vai-se matar como? E eu disse, olha, vou-me matar com os remédios todos que me receitou. E Porque já é isso que está a acontecer no fundo. tipo, ouve-me. E ele ficou assim um bocado apanhado e disse assim, está aí com alguém fora? Disse, sim, está ali o meu padrasto. Não se importa de chamá-lo? Disse, não. E o meu padrasto é uma pessoa incrível. E ele disse, se calhar agora é melhor ele não ficar sozinho durante os próximos dias. Até para eu não perder a carteira profissional, deve ter provavelmente pensado nele. E ele depois conta esta história na terapia, nessa tarde. Ela disse, não, olha, eu vou recomendar-lhe outro psiquiatra. Até vou recomendar uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas ela depois contou-me, depois ela é um especialista em bipolaridade. Fui a essa consulta e agora vai aparecer aquele momento e a minha vida mudou. Isto de facto... Mas mudou de facto. Mudou. E então, foi uma consulta que não teve rigorosamente nada a ver com a outra. Foi uma consulta que durou mais de 2 horas, onde estivemos à conversa. Era um daqueles psiquiatras que fazia terapia por deformação profissional, por ter percebido que... Sim, porque é a especialidade dele. E o que tem graça, eu só soube isto tudo depois. A minha terapeuta quis-lhe falar um bocadinho de mim e dizer, eu desconfio que... Passar o dossiê. Sim, e ele disse, eu não quero ouvir rigorosamente nada sobre ele. E então foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque ele faz às tantas, para além da conversa toda, fez uma espécie de checklist gigantesco do já sentiu isto, já sentiu aquilo, sente isto, sente aquilo. E eu, que também não sou propriamente burro, nós percebemos que estamos a ser alvos de um checklist e percebemos que estamos a dar as respostas todas certas ou erradas, conforme se considera, não é? E aquilo podia ser uma coisa horrível, foi uma coisa altamente libertadora. Alívio? Mais uma. Sim, também. 100 perguntas. Sim, também. Porque finalmente alguém tinha percebido. Claro. E no fim, foi uma experiência ótima. Foi mesmo ótimo. Tipo, é quase, vamos passar agora para a fase seguinte. Como é que isto se faz? Como é que isto se... Não é trata, mas é como é que isto se... Porque foi isso que ele disse. Tipo, mas isto é completamente... Tem que ser acompanhado, tomar uma medicação para o resto da sua vida, tem de fazer terapia para o resto da vida. Não sei se ele disse para o resto da vida, parece uma coisa mais dramática. E conseguimos controlar isto. Isso não lhe deu alguma revolta? Apesar do alívio de sentir que já havia alguém ao comando do LEM, já havia um plano, já estava diagnosticado, a ideia de porque é que eu tenho de lidar com isto para o resto da minha vida? Não lhe deu alguma revolta? Não. Como é que eu ia te explicar? Eu tenho a noção que aquilo que falávamos, ou seja, que a bipolaridade fez... é o que me faz ser diferente das outras pessoas. Eventualmente especial, não mais especial do que ninguém, diferente. E eu, como volto a dizer, não trocava isso por nada. Portanto, tem esta parte.
Mas, Mais chata que tenho que tomar uns remédios. mas aprendeu a fazer esse caminho. Na altura já era assim, já tinha essa ideia de ainda bem que eu sou assim, isto não é necessariamente mau. Consigo controlar as partes menos positivas dessa coisa. Mas eu não sei, eu faço anos na véspera de Natal e as pessoas dizem sempre que chatice, só recebes um presente. Nem sequer isso é verdade. Eu adoro fazer anos na véspera de Natal, é o dia mais especial do ano. Adoro. E mesmo, eu nunca fiz anos no outro dia. Portanto, eu não sei como é que é, quão especial é fazer anos dia 3 de Abril, mas não deve ser muito. Não sei se alguém faz anos. Portanto, mesmo que eu recebesse só um presente, mesmo que durante uma data de tempo não tinha jantado de anos com os meus amigos, e o jantar de anos é sempre o jantar da consoada, e só uma vez é que foi a lampreia de ovos, o meu bolo de anos, e eu disse à minha mãe, isto nunca mais voltar. Mas não teve tempo. Limites. E faz uns bolos sempre ótimos, dá sempre umas coisas ótimas. Mas era o seu dia de anos e pronto. Eu não trocava por nada fazer anos num dia que está toda a gente em festa. Eu acho maravilhoso fazer anos na véspera de Natal, acho mesmo. E a perspectiva. Portanto, eu não sei como é que as outras pessoas são dentro da cabeça. Mas se isto é o preço a pagar por viver dentro desta cabeça que eu gosto mesmo de viver cá dentro. Nunca resistiu é nesse momento que começa a fazer, já vamos voltar à questão da terapia, mas começa a fazer um tratamento mais ajustado àquilo ao diagnóstico correto. Em nenhum momento resistiu à medicação, que é uma coisa que às vezes acontece na questão da saúde mental, uma resistência ao medicamento. Sim, houve uma fase já faz quase 10, vamos dizer 10 anos. Houve uma fase que deixei de tomar. Porquê? Foi muito curto, foi uma fase muito curta. Porque, sobretudo, um deles faz-me dormir muito. Ou seja, o que ele faz-me dormir? Ele equilibra-me o sono. E dava-lhe jeito de dormir menos? Dava, ou seja, ele equilibra-me o sono. Eu passava, como eu disse antes, passa-se dias sem dormir, sem necessidade física de dormir. O cansaço está lá, mas não há necessidade de dormir. Ou então passa-se muitas horas a dormir, depois no contraponto. Acontece mesmo com a comida, com uma série de coisas desse género. Com a força física de fazer coisas. Estes remédios fazem uma coisa que eu nunca consegui fazer, que é eu deito-me à hora que eu durmo à hora que eu quiser. Porque se eu tomo o remédio, meia hora depois estou a dormir. E, portanto, se eu quiser me deitar às 8, às 8h30 estou a dormir. Portanto, consigo controlar melhor a minha vida. Só que tem uma janela temporal de atuação que eu tenho que dormir 7 a 8 horas. Isto nem sempre é compatível com o ritmo de uma pessoa moderna. E então... Mas além desse medicamento que lhe permite dormir, que é uma coisa importante para o equilíbrio, a base desse tratamento é manter as variações químicas no cérebro equilibradas, Sim, não é? eu tomo 2. Um que tomo de manhã... Somos as velhas a falar. Eu tomo um de manhã... E meio à noite. Não, mas são 2 estabilizadores do humor. O de manhã de facto, é o mais importante. E o outro é para regular, sobretudo, o sono. Porque é muito comum na bipolaridade ter estas flutuações de necessidade de dormir. Mas agora aconselhado, e às vezes acordava com umas mocas de sono gigantescas, onde levava horas a conseguir voltar a pensar, que é uma coisa que eu não tenho sem esse... Eu acordo, eu agora estou sem tomar esse da noite, mas aconselhado, ou seja... Acompanhado. Acompanhado. E a minha vida mudou, ando a dormir pouco, que não é brilhante, mas também porque preciso, não posso, estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho uma rubrica diária na rádio. Muito cedo de manhã. Como? Cedo de manhã. Cedo de manhã. E, portanto, eu se tiver tempo, gostava de ter tempo de escrever na véspera, ando sem tempo. Portanto, acordo um bocadinho mais cedo antes de ir para a rádio, por volta das 5 da manhã, e acordo com a rubrica toda escrita na cabeça. Portanto, eu sei que estive a escrevê-la enquanto estava a dormir. Essa parte, esses remédios tiram um bocadinho. Sim. Perde essa capacidade. Pois, essa capacidade perde-se. Costuma dizer, já disse pelo menos uma vez, que a terapia salvou-lhe a vida, literalmente. Foi porque desapareceram
as ideações suicidas e essas fases se atenuaram e atribui isso à terapia? Atribuo à terapia e à minha terapeuta em particular. À terapia em geral e à minha terapeuta em particular. Quero-lhe mandar um grande beijinho, se ela estiver a ouvir, e vai ouvir de certeza. Não desapareceram e nada disso desaparece. Okay. Não desapareceu totalmente? Não. Aprende-se a lidar com isso. E talvez o maior tesouro que a minha terapeuta me deu foi... um dia ela dá-me como exercício, como trabalho de casa, eu conseguir identificar um momento em que sei que já fui para o lado negro da força. Em que há um desequilíbrio. Sim, em que já fui. Que pode, e conseguir identificar esse momento, conseguimos trabalhar a partir daí, deixar de ouvir, quando eu digo vozes na cabeça, é figurativo, eu não ouço vozes na cabeça, mas aquela sabotagem do tu és uma porcaria, não vales nada, não aguento a minha vida, não aguento viver, todas essas coisas que baixam com a medicação, isso é mais controlado. E era fundamental eu conseguir encontrar um momento em que sei que isso vai começar para pensar, este dia vou esquecer, este dia vou apanhar sol. Identifica isso de forma clara? Não, eu pensei, isso é impossível, porque aquilo é um processo, aquilo é uma coisa que demora tempo, é uma coisa que só se percebe quando já se está mergulhado. E ela dizia, não, vá pensar, você consegue encontrar um momento, reflita e consegue encontrar. E pensei, esta mulher enlouqueceu, afinal, quem é maluca é ela, não sou eu. Ou eu, pelo menos, estou medicado. Não sei se pensei, se lhe pensei, mas para rir. Nós rimos muito na terapia, né? Parece que isto é tudo uma coisa super negra. Não é trágico. E eu tenho uma personagem que é uma psicoterapeuta, certo, e ela às vezes diz-me, olha, eu não sou essa personagem. E depois rimos muito. E eu a pagar, né? Bem, enfim. É o que é. Não, eu vou para casa, começo a pensar e identifiquei exatamente o momento que é, vou contar, que é quando eu começava a fazer xixi no lavatório. Entrava na casa de banho e instintivamente ia ao lavatório. Sim. E foi engraçado pensar, claro, é quando eu já percebi que já fui. Tem uma explicação simples, que depois percebi. O lavatório está mais à mão, quando entra na casa de banho, e tem estado em todas as casas que vivo, e em termos de altura é mais prático para os homens, aconselho, experimentarem, do que a retrete. Assim, está mais alto. Isso significava que e então, já nem se dava ao trabalho. Viver, exatamente, tipo, quer saber, é mais prático. Mas isto era tudo inconsciente, não? É só um primeiro passo para desistir de viver, para deixar de trocar de roupa, para deixar de fazer essas coisas que as pessoas, que é muito associado também a essas costumo dizer doenças, mas essas características mentais ou problemas de depressão, ou seja, é comum, não é? Deixa de tomar banho, porque tem a ver com a vida em geral, deixa de ser importante, está-se tão ocupado dentro da cabeça que é muito difícil dizer, toma um duche, que é difícil, mas uma brutalidade, dizer, toma um duche e vamos dar uma volta. Tipo, não me apetece viver, isso não me diz nada. Não é? Qual duche? Claro. E a partir do momento em que identifiquei... E acontece sempre? De todas as vezes que... Sim. Sempre essa situação de entrar na casa de banho? Claro, só que eu hoje, aquilo ficou a campainha. Então, eu hoje, não me acontece muitas vezes, até porque a medicação, como eu já disse, controla isso. Mas se eu entrar na casa de banho e olhar para o lavatório, penso assim, pronto, então hoje vamos tirar o dia de folga, não quer dizer que não faça coisas, e não vou ouvir nada do que eu próprio estou a achar sobre mim próprio. E vou fazer outras coisas, vou à praia, se for inverno, vou fazer ski se for no verão, porque de facto não sei onde é coisa. Não, vou fazer outra coisa, não vou... Tenta logo contrariar aquilo que já sabe que vai ser um dia tendencialmente depressivo, ou que seria assim. Sim. Mais do que depressivo, um dia de sabotagem, de autossabotagem. De repetir para si próprio. Sim, tipo... Isto não é bom. Isto não é bom, isto não é... A vida não é fixe. Com esse controle, com a capacidade de antecipar essas crises, vamos dar-lhe esse nome, com os medicamentos, dos meses que antes duravam essas fases, agora duram quanto tempo, se acontecerem? Uns dias? Um dia, pode ser um dia, sim. Essas flutuações estão mais controladas. E às vezes é preciso mudar alguma coisa na medicação, ou não? Nunca foi preciso até hoje, sim. E eu não, ou seja, quando nós estamos a falar disto, eu não estou sempre a pensar nestas coisas, não é? Não estou sempre a pensar sobre bipolar, isto é da bipolaridade, não convivo. Respeito que há pessoas que isto é tão incapacitante, não conseguem não pensar nisso e não conseguem quase como isto
tome conta da sua vida. Não é o meu caso, ou seja, não estou sempre a pensar, não é assim. Mas aprendi a pensar, este dia não é um dia bom, mas não dura um dia, no dia a seguir já está melhor. Percebo que são oscilações que talvez nem toda a gente tenha, e depois, com a medicação, consigo ter uma coisa mais fixe, que é a tristeza com motivos. E, portanto, ainda como sou uma pessoa, fico triste com coisas, tenho tristezas mas é bom saborear essa tristeza sem ser um desequilíbrio químico no cérebro. Consegue tocar as várias emoções de um dia-a-dia normal sem ser... Sem ser ou avassalador ou ser completamente absurdo, sem razão. E também, ao contrário de antes de ter um diagnóstico e de ter um tratamento, deixou de ser incapacitante. Ou seja, consegue manter-se funcional, trabalhar, lutar contra isso, mas ainda assim funcional. E depois as coisas completam-se, fazem uma parte da outra, porque a minha terapeuta dizia sempre, era ótimo que você tivesse, ou seja, uma vida mais regular, levantasse sempre à mesma hora. Para um bipolar isso é importante. E eu não tinha. E, portanto, a partir do momento em que comecei a fazer coisas, também a minha vida começou-se a organizar mais. É engraçado. Tenho horários, a minha vida tem horários. É engraçado como pensar. Foi preciso estar equilibrado para a vida se equilibrar, porque a vida não ia trazer-me nada de volta. E isto leva-me a uma conclusão, que eu falava há pouco da inadaptação, e volto a dizer, falo de um lugar de privilégio de poder não ter sentido isso de uma forma muito dramática, com consequências graves. Grande parte da inadequação e do sofrimento deste tipo de características das pessoas, ou de doenças, quando são mais incapacitantes, é a parte negra que está dentro das pessoas, e tudo à volta as faz sentir incapazes. Porquê é que uma pessoa bipolar que não consegue levantar-se da cama antes das 3 da tarde isso é incapacitante? Porque o mundo não está preparado para aceitar pessoas que acordam às 3 da tarde. Não é porque isso não faz dessa pessoa menos válida, rigorosamente mais nada. As pessoas bipolares, se calhar, há um dia que têm que ligar a dizer eu hoje não consigo ir ao escritório, não consigo sair da cama. Bipolares ou com outras questões. E o mundo não está preparado para isto, porque nem sequer precisamos de usar o argumento, porque essas pessoas dão um contributo válido noutras coisas, mesmo que só cheguem às 10 e não cheguem às 9. Porque dar um contributo válido não é critério para absolutamente mais ninguém. Mais ninguém. Não dizemos, ela dá um comportamento. Basta ir às finanças. É uma contribuição válida. Não, mas é tipo, não têm só um emprego e uma vida as pessoas que dão um contributo válido. E mesmo, tipo, nós não queremos uma sociedade onde isso seja um critério, não é? Toda a gente tem de ter o seu lugar. E isto não existe. E isso é por incompreensão, seja com uma pessoa bipolar, seja porque a pessoa tem uma depressão, porque tem um burnout, é por incompreensão da sociedade e dos outros que desvalorizam de alguma forma isso. É muito difícil. Não vale a pena ter discursos de raiva contra os outros, ou sou um racista, ou sou um não sei o quê. Não interessa nada. É a ignorância. E eu percebo que seja difícil. Quando se tem um cancro, ou quando se amputou as 2 pernas, ou whatever, é uma coisa física. Olha-se e percebe-se. Não se vai dizer a uma pessoa, com um amigo com cancro no pulmão, devias ir correr uma maratona, porque... Para animar. Certo. Tentar os pulmões, se calhar até ficas a respirar melhor. Mas às vezes dizem-se essas coisas a pessoas com Só se dizem, porque não é uma coisa física. Nós dizemos coisas... Diz-se muito às pessoas com depressão clínica, tomam um duche, vamos sair de casa. Tipo, isso é uma violência o que se está a dizer. Mas já está-se a atribuir uma culpa àquela pessoa, não é? É porque não tomas banho e sais de casa que estás assim. E depois, de facto, olha-se para a vida das pessoas e assim, mas estás triste porquê? Vocês estão aqui na minha casa? Estás triste porquê? Tens uns filhos isto, tens uns filhos não sei o quê? Ou ficamos muito perplexos quando alguém com 5 filhos lindos se atira de uma falésia, não é? Não se percebe muito bem.
Portanto, há essa parte. E a coisa, se calhar, positiva da pandemia é como vamos todos fritar, como a minha rubrica na Já estamos, aliás. se calhar vamos todos perceber, isto é assim, que horror, então afinal não é nada, não basta nada tomar um duche e sair de casa. Tem de haver um bocadinho mais. Estamos todos a aprender. Eu acho que um caminho a fazer de. Mesmo esta porcaria das redes sociais, tendo toda a gente a chamar todos os nomes a toda a gente. Há gente que não é boa, não é? Mas a maior parte das pessoas eu falo por ignorância e vamos sentar as pessoas um bocadinho e explicar-lhes porque é que não devem ser sexistas, porque é que não devem ser misóginas, homofóbicas, racistas. Porque é que não... fazer esta ponte, já estamos tão despertos para estes problemas, se calhar a parte da saúde mental é uma parte que também temos que dar importância, é uma forma de ser diverso, é uma forma de ser diferente. E isto, às vezes, é... Olha, a parte mais dolorosa da minha experiência tem sido amigos que perdi, por exemplo, por causa de uma série de características minhas. Isso é a parte mais triste. Mantive muitos, que são os mais preciosos, não é? Mas houve muitas pessoas ao longo da vida Que foi perdendo. que fui perdendo porque eu não consigo atender o telefone, porque não me apetece ir não sei onde, porque fases da minha vida, como agora, profissionalmente tenho que estar muito... Estou aqui a falar, eu agora precisava de estar 6 horas calado e fechado em casa, depois de ter estado. Já tive 3 horas a falar na rádio, agora estamos aqui a falar ainda por cima de coisas muito íntimas. Isto faz-me... O contraponto é que tenho que estar calado durante muito tempo. Portanto, os amigos ligam para almoçar, eu não consigo atender, não quero ir almoçar. Eu percebo que é difícil numa amizade aceitar isto. E fui aceitando... O bullying... eu cheguei à conclusão há muito pouco tempo que isto é uma forma de bullying inconsciente e de um sítio bom, mas pessoas boas podem ser pessoas tóxicas. Nós todos acho que sabemos isso na nossa vida, não é? E há alturas onde temos que pensar, esta amizade é tóxica, esta pessoa é tóxica, está-me a dar uma mensagem errada. Isto faz parte das minhas necessidades. Pode-se dizer... E durante muito tempo tive amigos com quem diziam assim, mas a tua necessidade de não atender o telefone, por exemplo, ou de não falar, não responder, não pode ser maior nesta amizade do que a minha necessidade de estar contigo e de almoçar contigo. E eu levei muito tempo a pensar, pode, e vai ser. Mas é um caminho também. Porque é preciso coragem, de certa maneira, também para fazer isto, porque pode-se perder pessoas na vida. A sua profissão agrava isso, no sentido em que, quando o vemos publicamente, vemo-lo fazer humor com entusiasmo e com a sua gargalhada típica, e é difícil até para quem o conhece e para alguns desses amigos perceber porque é que a seguir a um programa em que esteve dessa forma não quer ir almoçar comigo porque não está bem. Isso torna tudo pior. Não. E nada daquilo é falso. Ou seja... Digo para as pessoas para o compreenderem, não é? Porque há um bocadinho a ideia de... acontecer isso mas esta pessoa é tão divertida, é tão feliz, como assim tem momentos de depressão? É difícil às vezes compreender. Sim, mas eu estou a falar de amigos que já passaram essa fase. Que me conhecem melhor do que isso e que nem sequer exigem que eu seja divertido no dia-a-dia. Eu acho que tem um bocadinho a ver com falta de fazer essa ponte de perceber as características de alguém e o meu pecado daquilo que eu dizia há pouco de eu não ter transformado isto numa característica identitária externa. Expliquei-me bem? Sim. Não é uma... Isto sou eu. Ou seja, estão a lidar comigo. Não vou dizer... Eu sou bipolar, portanto, eu preciso de não atender o telefone. Preciso de não atender o telefone. Não tenho essa dinâmica. E quando... às vezes chego a dizer isto numa tentativa do... Vamos lá falar do que está aqui. Também não gosto muito de o fazer. Já falou há pouco sobre isto, aliás, logo no início da nossa conversa, das pessoas que dizem o tempo hoje está um bocadinho bipolar, ou o meu chefe é um bocadinho bipolar. Isso irrita-o ou compreende que é só a ignorância das pessoas?
Sim, é um bocadinho aquela conversa. Porque acontece não perdemos muito, também tempo com acontece muito pormenores, dizer sim. aquela pessoa parece que é autista. Sim, claro. O discurso é importante, estamos a viver esse tempo, não é? De deixarmos de dizer certas coisas porque é só pôr-nos na pele do outro, não é? Simpáticas, não ouvirmos coisas horríveis na televisão ou no discurso público, o discurso político. Eu acho que há uma associação que escreveu para o Parlamento para pararem de usar a expressão Sim. bipolar no discurso político. E autista e, E autista e outras essas coisas, semelhantes. que não parou. Como crítica, não é? Acho importante, mas acho. Não deixa de ser acessório. E às vezes esta coisa contribui até para esta coisa do. Ai, que maçada, agora não se pode dizer nada. Também não me chateia. E dá-me margem para poder. No politicamente correto, que é uma coisa positiva, no politicamente correto, falando deste de vigiar, de certa maneira, o discurso público. Sobretudo os agentes públicos, não é? Dá-me uma hipótese de poder dizer atrasado mental, que é a minha expressão favorita, sem qualquer... Adoro dizer atrasado mental. Adoro dizer, sou um bocado atrasado mental. Acho ótimo. E também não está para dizer, não é? Mas assim, diz, então posso dizer, porque está alguém de certo, não podes dizer atrasado mental, tu não podes dizer bipolar e dizes. Portanto, é uma troca fixe. Disse que isso é o mais irrelevante, enfim, no limite será simbólico. O que é que acha que falta na forma como o país lida com as questões da saúde mental? Já percebi que tem a esperança de que a pandemia... não é só uma questão de esperança, acha que a pandemia de facto mudou a perspectiva das pessoas sobre a saúde mental. Mas o que é que acha que falta na forma como o país lida com isso? Que não será só uma questão de percepção. Em parte o país, em termos o governo, o Estado, Sim, como... isso é fundamental, dar-se mais valor à saúde mental. E como eu dizia há bocado, na bipolaridade, por exemplo, estamos a falar de uma doença que... Eu não sei se os números são gerais, vou dar... O que eu digo, se calhar, não é muito exato, mas pelo menos para uns 30% das pessoas não conseguem ter uma vida dita normal, funcional. Ter um trabalho, ter relações próximas. Lá está, por causa daquilo que nós há pouco dizíamos, não é? Porque não conseguem arranjar trabalhos, ou porque não conseguiram, por exemplo, acabar a escola com sucesso, ou fazer um curso superior, whatever, por muitas razões. E um dos tratamentos, ou se quisermos, maneiras de aliviar, de controlar a bipolaridade, é, para além da medicação, que é gratuita em Portugal, a terapia, para sempre. Pelo menos uma vez por semana. A terapia não é gratuita? De todo. Só uma pessoa rica é que consegue fazer isto. Rica. Nem a classe média, se calhar, aguenta fazer isto. Uma pessoa com um ordenado de, como é que é, 3.800 euros, que é o ordenado base de um jovem. Noutras contas. Sorry. Isso seria impossível, não é? Portanto, é muito difícil. Logo à partida há um entrave para um tratamento sério das pessoas. Tem que ser à partida, perceber isto. Há doenças como a esquizofrenia, por exemplo, não sei qual é que é o número é uma doença altamente incapacitante. Eu não sei se não é incapacitante a 100%, ou seja, se toda a gente que tem esquizofrenia não passa por um período da vida. Acho que é mesmo. Lá está, não somos médicos, nem epidemiologistas. Certo. mas portanto, isto tem que ser tratado. E a incidência de suicídios nas pessoas com este tipo de condições é gigantesca. Entre os jovens, entre os adolescentes. Enfim, é tudo péssimo. Portanto, isto tem de ser tratado obrigatoriamente pelo Estado e depois nós todos lidarmos com mais amor. Mas eu acho que mais amor e mais compreensão é a chave para tudo. É o mínimo, não é? Sim, para aceitarmos a diferença, porque todos nós somos diferentes. Eu às vezes penso tanto aquela coisa dos refugiados e do discurso populista contra os refugiados, que é uma coisa que eu fico a pensar, como é que isto é possível? Não é fazerem, porque isso estão sempre a experimentar tirar o barro à parede, é isto ter eco, isto ter percentagens importantes. Ou seja, não é só os refugiados e a discriminação em geral, eleger presidentes e eleger governos no mundo em geral, no mundo, por todo o mundo. E nos refugiados, às vezes penso assim, toda a gente é refugiada, de certa maneira. Aquelas são refugiados com menos sorte, mas nós todos somos refugiados fisicamente, dos nossos países, da nossa família, emocionalmente, amorosamente. Todos nós, algum dia, fomos refugiados no sentido figurado ou físico.
E todos nós gostaríamos de ter alguém que nos acolhesse em casa, não é? Que nos fizesse sentir em casa. Por isso isto é só ter um bocadinho mais de empatia e de respeito pela É essa a diferença. chave para saber lidar com a saúde mental dos outros? É só ter um bocadinho de empatia? Eu acho que sim, acho que sim. E de percebermos, todos nós temos alguma coisa que nos torna diferentes. E isso é bom. Toda a gente, mesmo quando a gente diz as outras pessoas, os outros, isso não existe. Cada pessoa isoladamente tem qualquer coisa que sabe que a torna diferente. É só pensarmos o que é que será que nos faz diferente. Se calhar em mim é isto, se calhar até nem é. Se calhar até nem é. Se calhar é outra coisa qualquer que às vezes, ao tentar-me encontrar a mim próprio, atribui à bipolaridade. Se calhar sou diferente por outras coisas quaisquer. Who knows? Obrigada. Obrigado eu.